Carlos Andreasa, todas as tardes com a gente aqui no Band News FM em alta frequência, sempre por volta das 4h05. Hoje, 4h06, Andreasa, para falar de novo a respeito do Chico Rodrigues. Não tem muito como fugir disso, Andreasa, porque o assunto vai se desenrolando, né? Hoje, o Chico Rodrigues ampliou o pedido de licença dele para 121 dias. O pedido foi entregue agora há pouco pela equipe do parlamentar. Com essa decisão, o primeiro suplente, filho dele, o Cuequinha, assumiu o posto dele no Senado e o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, retirou aquele pedido de afastamento, Andreasa. Mas é uma coisa acontecendo em cima da outra e você tem a missão de explicar pra gente. Boa tarde. Ô, Fábio, de partida aí, a gente precisa entender, falamos sobre isso ontem, né? A carga do STF na figura do ministro Luiz Roberto Barroso. Já falamos aqui sobre a falta de base legal para intervenção, não importa se monocraticamente ou via plenário, de um ministro do Supremo para afastar um senador da República. Essa previsão não existe. E para remediar isso, diante da desobediência frequente do Senado, o Supremo criou aquele puxadinho segundo o qual determina uma medida cautelar que uma vez interferindo no mandato, precisa do aval, precisa da chancela da respectiva casa parlamentar. Esse é o lugar em que nós estávamos. O Roberto Barroso tomou a decisão, botou uma pressão política muito grande sobre o Senado, sobre o Conselho de Ética do Senado, que sim, é muito moroso, que sim, é corporativista, para aumentar a pressão e melhorar a sua situação, embora eu repita, não importa, não há previsão legal para isso. O Barroso remeteu a decisão para o plenário, para que o plenário do Supremo chancelasse. Isso aconteceria amanhã, quarta-feira. A pressão só aumentaria. Muito provavelmente o plenário do Supremo, talvez com uma outra voto no sentido contrário, apoiaria a decisão de Barroso e aumentaria imensamente a carga sobre o Senado da República, obrigaria o Senado da República a se posicionar, e a tendência é que se posicionasse para rejeitar o afastamento, sua prerrogativa, e aí nós teríamos um choque institucional entre dois poderes horroroso. Diante dessa perspectiva, o Senado, e essas coisas não acontecem sem que se mande emissários ao Supremo Tribunal Federal para sentir o pulso, especificamente do ministro Roberto Barroso. Começou a costura para evitar esse choque da parte do Senado, alguns balões de ensaio. Pessoal, vamos fazer uma licença. O senador Chico Rodrigues, que tal se o senhor tirasse uma licença inicialmente de 90 dias e tal? Talvez essa ideia dos 90 dias não tenha sido bem recebida no Supremo, porque isso não engatilhava, não importa quem seja, não engatilhava o suplente na posição, e 120 dias, 121 no caso, talvez resolvessem melhor a questão. Então se evoluiu para o pedido de licença de 121 dias, sem os penduricalhos, sem salários, sem penduricalhos, sem os benefícios todos, e com o suplente entrando no lugar. É o filho do sujeito, né? Esse é o Brasil, o país em que a gente vive, mas não importa. Com isso, o ministro Roberto Barroso considera que o seu afastamento tem efeito, né? Que o pedido de licença resolveria o problema, porque a medida cautelar do ministro Barroso tem como fundamento o fato de que, estando no cargo, o senador Chico Rodrigues poderia interferir nas investigações. Essa é a razão por que ele deferiu a liminar, uma sucessão de erros, pedido do delegado da Polícia Federal, que não tem prerrogativa para isso, enfim. Se chegou agora a um arranjo político, 121 dias de afastamento, todo mundo fica feliz, menos o Chico Rodrigues. O Senado se poupa dessa pressão de ter que responder em plenário. É uma decisão do plenário do Supremo, o Supremo tem a sua decisão respeitada, fica tudo certo, panos quentes. O senador Chico Rodrigues agora espera, né, pessoal, Coutinho, Fábio, espera que ganhe tempo nesses 121 dias, não necessariamente para apresentar sua defesa, mas para ser esquecido, né, apostando também que a Comissão de Ética do Senado
não funcionará como normalmente não funciona. Vamos ver como esse problema, que é do Senado, e o ônus dessa decisão é do Senado, e quem tem que resolver isso é a Comissão de Ética do Senado, a cassação do seu membro cabe ao Senado. Vamos ver se o Senado, a expressão é dura, mas é necessária, toma vergonha para resolver o problema e não chamar o Supremo a se meter em outro poder. Muito bem. Andreas, acho que dá tempo da gente falar também, né? Essa semana de sabatinas no Senado, hoje a primeira delas, né, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, aprovou o nome de Jorge Oliveira por 23 votos a favor, 3 contra. Expectativa é que a decisão do plenário, né, seja votada amanhã na casa. Ele ainda precisa passar para assumir a vaga no Tribunal de Contas da União. Alguma surpresa? 23-3? Acho que absolutamente nada, né, Andreas? Nenhuma surpresa, né? O Jorge Oliveira, assim como não tinha condição, veja, não é uma crítica ao indivíduo, eu não conheço, desejo tudo de bom pro sujeito, mas assim como ele não tinha condições, currículo, conhecimento jurídico para ser ministro do Supremo, não tem os conhecimentos econômicos, financeiros, não tem a formação para estar num tribunal tão importante como o da União, um órgão de fiscalização, de controle, que fiscaliza os gastos. Tudo bem que numa etapa posterior, mas do governo de turno, né, da União. O sujeito é muito próximo do presidente Jair Bolsonaro. Não foi escolhido, e isso precisa ser dito, pelas suas qualidades, pelo seu currículo, pela sua formação para ser membro do Tribunal de Contas da União, repito, muito importante, foi porque é afilhado do presidente da República, porque é apadrinhado pelo presidente da República, é quase filho do presidente da República. Esses são os requisitos que valeram para essa indicação. E é preciso dizer o seguinte, estelionato eleitoral, porque Jair Bolsonaro se elegeu, um dos seus discursos era contra o aparelhamento do Estado, né? Contra aquilo que os seus adversários, segundo ele, com razão, faziam no passado. Quantos membros do Tribunal de Contas foram indicados sem ter qualidade, capacidade para isso? Jair Bolsonaro criticava naquela ocasião, dizia que na sua gestão não haveria esse tipo de aparelhamento. Mas aqueles que acreditaram nesse discurso de Jair Bolsonaro precisam entender claramente que foram vítimas de estelionato eleitoral. Está fazendo na presidência da República, com os cargos que dependem da sua indicação, aquilo que criticava nos outros. É suco de aparelhamento a indicação de Jorge Oliveira. Outras tantas virão. Amanhã a gente vai falar do nosso Cássio, né? Amanhã tem outra sabatina. Amanhã Cássio Marques será sabatinado também pelo Senado, ele que vai assumir uma vaga no STF. Andreasa, obrigado, até amanhã. Amanhã tem mais, pessoal. Um abraço. Tchau, também.